Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal, que vocês se sintam em casa, essa é a minha intenção e espero que seja assim. Hoje nós vamos falar sobre 5 erros comuns, os mais comuns que nós encontramos na criação de filhos. O primeiro erro, e eu já vou deixar esse aqui logo de cara escancarado, porque eu acho que é o mais importante. Porque se você sair desse vídeo vendo só esse erro, então para mim eu já ganhei o dia. Que é a disciplina inconsistente. O que seria essa disciplina inconsistente? Os pais, eles muitas vezes, quando eles não decidem como criar os filhos, ou eles às vezes têm valores diferentes de como criar os filhos, vai criar na criança uma ansiedade, porque ela não sabe como lidar com a vida. A criança ainda é muito nova, ela está aprendendo, criando modelos, introjetando modelos, como até fala bem a psicanálise, para lidar com a realidade. Então, se ela está em um ambiente onde um disciplina de um jeito, o outro disciplina de outro jeito, isso vai criar ansiedade. E essa ansiedade, se não bem tratada na criança, pode gerar transtornos na vida adulta. Muitas vezes eu vejo pais pesquisando de um lado, eita, melhor criação de filho, como você até entrou nesse vídeo, eita, isso é muito importante para criar meu filho, meu Deus do céu, vamos aplicar isso porque eu vi que os estudos modernos mostram isso é a revolução que vai mudar a forma que meu filho, lidar com meu filho, ele vai ser uma criança excelente. Antes de entrar em qualquer outro ponto que eu acho que é válido a gente estudar, se o casal ele não tem tudo solidificado e amarrado e não dá uma base sólida para a criança confiar e crescer que aquilo é saudável, nada mais importa. Nos outros pontos que eu vou trazer aqui não faz nenhuma diferença. Por quê, gente? Porque, como eu já disse, a criança vai precisar de modelos. E se um casal lê a Bíblia, ora, busca ao Senhor, se a criança vê que aquilo é sincero, que aquilo é verdadeiro e ajuda a criança a criar esse sentimento de amor à Bíblia e à palavra e seguir os preceitos de Cristo, eu tenho certeza que a criança, quando isso os dois, a criança vai crescer de uma forma saudável. É o que a Bíblia nos promete, é o que nós cremos, no poder de Deus, através da manifestação da sua palavra na vida da primeira igreja, que é a nossa casa. Outra coisa importante, que está ainda dentro desse tema, desse assunto, é quando os pais brigam na frente de crianças. Pais podem brigar na frente das crianças? Relativamente sim, mas quando eu falo brigar na frente de crianças, é quando traz demandas que as crianças não compreendem ou que ela não tem maturidade para discernir. Então, assim, eu e Renata, a gente quando vai realmente discutir coisas mais sérias, a gente tem um momento nosso, mas na verdade eu e Renata nem discute praticamente, a gente conversa, dialoga. Porque minha esposa, graças a Deus, ela é psicóloga também, e eu futuro psicanalista e psicólogo, eu quero fazer os dois cursos. A gente, assim, tem já uma certa noção e aí eu acho que raramente a gente briga, mas não estamos aqui para falar do meu relacionamento com a Renata. E muitas vezes o arroz com feijão é difícil e a gente precisa praticar para aprender arroz com feijão, que fazendo arroz com feijão a criança já vai ter uma ajuda enorme na formação do seu emocional. Tá, Thiago, e como é que eu faço para fazer esse arroz com feijão? Me dá aí uma dica prática. Eu vou lhe dar uma dica prática, mais importante de todas. Melhore a si mesmo. Faça autoconhecimento. Se precisar, procure terapia. Uma coisa que eu tenho no meu coração, que na criação da minha filha eu tenho que estar emocionalmente saudável, para que minha filha espelhe em mim e cresça emocionalmente saudável. Então, se você está em um relacionamento, ou se você é a pessoa do relacionamento, onde você vê que emocionalmente você está quebrado, instável, você vai passar essa forma de ser e de pensar para o seu filho. Então, além de uma disciplina inconsistente, que é um problema que muitas vezes faz com que a criança não cresça bem,
a criança não ter modelos positivos. É a criança se perder nessa caminhada. Porque as pessoas que eram para ensinar ela estão emocionalmente estáveis e ela vai copiar isso. Gente, é falar mais do mesmo, mas é o óbvio mesmo que eu estou trazendo arroz com feijão. As crianças, elas não vão ouvir o que você diz, elas vão fazer o que você faz. Então, falta de modelos positivos contam bastante. E o terceiro e último ponto em relação a esse assunto é a pressão social e as expectativas dos pais. A sociedade vai pressionar as nossas crianças, nossos filhos, para ir em uma direção, em um caminho. E muitas vezes os pais, eles pressionam, meu filho, ele vai estudar inglês, porque eu quero que ele aprenda inglês rápido. Meu filho vai fazer balé, vai fazer artes marciais, meu menino. E assim a gente pressiona um filho para porque a gente vive em um mundo de cão, né? Desculpa aí pelo palavrão, mas a gente vive em um mundo difícil, a gente vive um mundo competitivo. E a gente, muitas vezes, a gente cresceu despreparado, e quando chegou na vida adulta totalmente despreparado, a gente, meu Deus, que mundo de cão, meu filho não vai passar por isso. Eu vou preparar o meu filho para esse mundo de cão. E aí coloca a disciplina, o filho e a pressão social. Então a criança, ela pode acabar, devido a uma pressão social exagerada, ter problemas emocionais. Então assim, o que é que eu digo em relação a isso? Os pais aprender a ouvir a criança. Não é ouvir somente o que a criança quer, porque muitas vezes o que a criança quer, para a idade dela, a gente que tem que escolher por ela. Mas é deixar com que a criança também brinque, também respire. A criança faça esse inglês se ela quiser, se ela não quiser, que faça natação. Mas a gente tem que deixar a criança criar o que se chama na psicologia, que é muito importante, é autonomia. Pais que decidem pelas crianças, que a criança não tem voz nem vez de decidir, nem a roupa. Mamãe, eu quero ir com aquela roupa. Não, essa daqui. Esses pais não estão gerando autonomia para a criança. Essa criança, ao não escolher, ao não ser frustrada, às vezes até escolher errado, vai criar um adulto inseguro e que vai achar que a vida tem que dar tudo para eles porque eles receberam tudo na mão. Então assim, esses 3 pontos, eu sei que existem muitas outras coisas que são importantes na criação de filhos, mas esses 3 pontos que eu estou deixando para vocês, eu acho que são fundamentais trabalhar essas questões. E era isso que eu queria trazer para vocês, minha gente. Se você ficar até o final desse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Amaral, sou estudante de psicanálise e quero aplicar todo o meu conhecimento na vida de igreja, ajudando o reino de Deus a ser fortalecido contra as astutas ciladas do diabo, que na maioria das vezes, ou em muitas delas, é na família. Então eu venho estudando cada vez mais esse assunto para aplicar na vida da igreja. Tenho cada vez mais tentado me engajar no ministério de casal, o de Carlos e Dilma são os líderes meus e da minha esposa. E estou aqui para o que precisar. Caso você tenha alguma dúvida sobre o contexto de igreja, família, relacionamento, deixe aí nos comentários que eu quero trazer a resposta dentro do que eu entendo dentro da Bíblia e da psicanálise. Se eu não souber, eu pesquiso. Então, obrigado, gente. E se esse vídeo foi importante para você, você aprendeu, encaminha para alguém que está precisando. Obrigado por tudo. Valeu. Tchau, tchau.